IAG apresenta Esperança para a Vida. Bom e maravilhoso Deus que habita nos altos dos céus, queremos te agradecer porque o Senhor mais uma vez nos reúne neste lugar para juntos debatermos assuntos ligados com o teu reino. Pedimos, Senhor, possa estar com os nossos irmãos que se encontram nas suas casas, que esta lição possa nos fazer com que nós cresçamos espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudamos a todos os irmãos em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vós. Sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina, aqui no vosso canal IAG Moçambique, neste programa que é Esperança para a Vida, onde nos reunimos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. E desta vez nós estaremos a estudar a lição número 7, sobre Cristo em Filipenses e Colossenses, neste trimestre. E contamos com a presença de dois irmãos que vocês já conhecem. Estamos a falar do irmão Rogério, assim como do irmão Edson. Irmão Rogério, seja bem-vindo. É um prazer contar com a sua presença aqui. Pode saudar os irmãos que nos acompanham do outro lado. Muito obrigado, irmão Cipriano. É um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui diante dos irmãos para juntos estudarmos as lições da Escola Sabatina neste canal IAG Moçambique. E esteja aí à frente para juntos debruçarmos desta mesma lição. Estendemos as boas-vindas também para o irmão Edson. Seja bem-vindo. Pode saudar os irmãos que nos acompanham do outro lado. Muito obrigado, irmão Cipriano. Quero saudar a todos que nos acompanham aí de lá de casa para mais uma oportunidade de poder comentar a lição da Escola Sabatina. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Se não está inscrito, subscreve-se já no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe este vídeo com os demais e coloque o seu comentário, o seu like e a sua dúvida para enriquecer aquilo que é o estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 7 com o tema Cidadania Celestial. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Estamos numa jornada em direção a Canaã Celestial. E todos nós que formos a estar lá durante o milênio, seremos chamados de cidadãos do reino celestial. Então teremos essa cidadania celestial. E o verso para memorizar encontra-se no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. O que é que diz Filipenses, capítulo 4, versículo 6? Diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Exatamente. Então nós encontramos aqui um verso que iremos desenvolver ao longo do estudo desta lição, que já nos apela para não estarmos preocupados nem ansiosos, mas devemos apresentar todos ao nosso Deus. E o autor aqui diz que muitos dos altos valores morais que guiaram a vida do apóstolo Paulo são encontrados nos versos finais da epístola, semelhante aos ensinamentos de Jesus que focam a pessoa interior. O que Paulo compartilha são segredos para viver uma vida cristã alegre. Então, esta lição vai nos trazer esses segredos para nós vivermos uma vida cristã alegre, enfatizando 3 temas. Nós vamos ver os membros da pátria celestial, como é que eles vivem, a alegria cristã e como é que podemos ter uma vida satisfatória em Cristo. Na lição de domingo temos como tema modelos de conduta. Em algum momento nós sabemos que tivemos pessoas que nós olhamos como modelos ou espelhos que moldaram aquilo que é a nossa forma de ser e estar. Assim como a Bíblia nos chama a imitarmos a Cristo como nosso modelo. Mas eu gostaria de saber dos irmãos, quando nós falamos de modelos de conduta, o que é que nós queremos dizer com este tema? O que é que nós achamos desse tema? Bom, nós podíamos até colocar um outro tema ligado a este. Quando nós falamos de modelos de conduta, podemos também falar de conduta cristã, não é? É o modo de viver de um cristão. É bíblico, que diz que é pela contemplação que nós somos transformados. Quando nós olhamos aqui na fala do autor, aqui diz o seguinte: infelizmente a mídia está repleta de maus exemplos. Somos bombardeados com conteúdos sensacionalistas
histórias que exploram os problemas obscenos e a vida caótica de celebridades. Agora, muitas das vezes, quando nós olhamos aquilo que é o modelo de conduta, o cristão já não espelha aquilo que é o caráter de Cristo, por causa daquilo que sempre costuma contemplar. Aqui temos os exemplos do apóstolo Paulo, que ele diz que nós temos que ser imitadores dele mesmo, não porque ele estava a tirar o foco em Cristo, porque ele era irrepreensível, ele gostaria que também o povo de Filipenses fosse irrepreensível, assim como ele era. E a lição nos apresenta a questão de que todos nós, como seres humanos, temos uma particularidade de podermos ter algo ou alguém por imitar. Buscamos sempre imitar para ter como um ponto de referência aquilo que é o comportamento ou a forma da pessoa ser. E a lição já nos mostra isso, que desde a nossa infância nós desenvolvemos esse hábito, olhando em primeiro lugar para os nossos pais como fonte de nossa imitação. E à medida que nós vamos crescendo, vai se ampliando também as pessoas que nós podemos vir a imitar. Agora, a lição também nos mostra um problema, quando a mídia se torna uma fonte de quê? De inspiração para que as pessoas possam se imitar. Aí nós vemos a atuação das celebridades, os cantores e os atores de filmes e novelas podem também ser o quê? Uma fonte de imitação das pessoas. Agora a pergunta é, o cristão, a quem deve imitar? Quem é a fonte de imitação do cristão? A quem deve se espelhar? Quem é o modelo de conduta para o cristão? Então, a resposta é muito óbvia. Cristo é o nosso modelo perfeito de conduta. Agora, Paulo, quando nós vamos ao Filipenses capítulo 3, nos versos 17, diz o seguinte: sede também, meus imitadores e irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Ok? Então fica bem claro que o Paulo, ele usa a si mesmo como um exemplo pelo qual os irmãos da igreja de Filipos devem imitar. Ou seja, é um modelo que espelha o modelo perfeito que é Cristo. E ele também diz aos irmãos que também olhem para aqueles que também andam segundo aquilo que são os princípios, aquilo que é a fé cristã que também foi deixada à igreja de Filipos. Então, a lição, de forma superficial, nos mostra isso. É interessante que quando nós olhamos para a colocação que o autor aqui traz sobre a questão das mídias, não é? Vimos aqui os exemplos que foram relatados, que nos mostram claramente que os inimigos da cruz aqui tinham em comum, estamos a falar do exemplo do Antigo Testamento e esse exemplo do Novo Testamento, quando vemos em Números aqui em Filipenses, que é a questão de se combater a reforma de saúde nos nossos dias. Então, muitas das vezes, quando nós combatemos, porque nós estamos a falar de pessoas que não têm conhecimento sobre a reforma de saúde, estamos a falar de pessoas que têm conhecimento de que Deus assim o disse, através dos escritos que nós temos, pela Bíblia, assim como pelo Espírito de profecia, mas mesmo assim, as pessoas combatem. Essas pessoas são inimigos da cruz. Temos que dizer isso, porque aqui nós encontramos que o seu Deus é o estômago, porque na essência, quando nós olhamos para o cristianismo, Jesus Cristo como nosso modelo, ele diz que se alguém quiser vir até a mim, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a mim. Então significa que quando nós chegamos a uma altura em que não conseguimos abandonar um prato de comida por causa de Jesus, balançamos entre a salvação e a comida e seguimos a comida no lugar de seguir aquilo que é a vontade de Deus, tornamos aquela comida o nosso Deus. Neste caso, nós nos tornamos inimigos declarados da cruz de Cristo. Em outras palavras, os inimigos da cruz são aqueles que negam a mensagem da justificação. Onde nós sabemos que o ponto central da mensagem da justificação é que Cristo morreu por nós. E eles estão à espera de um outro Messias que virá a ser crucificado, porque está-se a dizer que o sacrifício que Cristo fez não é suficiente. Então negamos a mensagem da justificação. Então precisamos ter muito cuidado como irmãos. Acho que o irmão Rogério quer dar um acréscimo.
Podia comentar dando alusão daquilo que aconteceu nos tempos de Enoque, não é? Que era o sétimo depois do Adão. Quando nós vamos para a profecia, nos diz que nunca houve tamanha maldade comparando aos tempos dos antediluvianos. E eu agora me pergunto, afinal, o que está acontecendo de pior ou de maldade nos tempos de hoje, até o ponto de não se comparar com os antediluvianos? Quando vou aqui em algum texto de profecia, quando falamos do Enoque, ele profetizava a volta de Jesus Cristo. Diz que Enoque profetizou a respeito dos últimos dias. Disse ele: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores preferiram ou proferiram contra ele. Agora, nós estamos a chamar a atenção daquilo que está a acontecer com os que são inimigos da cruz. Não é? Tal como aconteceu nos dias de Enoque, está a acontecer hoje nos nossos dias. Agora, a Bíblia nos diz, e é bem clara, que nós temos que nos afastar deles também, para que nós também não sejamos condescendentes, não é, aos inimigos da cruz. Agora, é importante entender o seguinte, que também na igreja cristã em Roma, o problema era o mesmo, ou seja, existia o mesmo problema que era levantado por aqueles que são inimigos da cruz. Pelas características nós já os encontramos, até mesmo na igreja de Roma. Quando nós lemos Romanos capítulo 16, nos versos 17 e 18, lemos o seguinte: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então nós vemos que esses indivíduos que são inimigos da cruz são as pessoas que levantam dissensões, discórdias no seio da igreja. Por quê? Porque eles não aceitam as verdades reveladas, não aceitam a lei e ao testemunho, não falam segundo a lei e ao testemunho, mas falam segundo o que é, assim eu acho, assim eu digo, assim eu sinto. Então muitas das vezes são pessoas que estão mais preparadas para criarem dissensões no seio do povo. O que o Paulo diz? Afastem-se deles. Paulo está a dizer que é para mandarmos eles embora da igreja? Não, mas afastar-se do quê? Daquilo que é a sua conduta, porque eles não são melhor que modelo de conduta. O melhor modelo de conduta são aqueles que andam de acordo com a palavra de Deus. O próprio Paulo disse: siga o meu exemplo. Paulo era um seguidor daquilo que eram os princípios de Cristo. Exatamente. Até podíamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 11, só para dar ênfase ao que o irmão Edson acaba de dizer aqui, no versículo 1. Por que Paulo lá em Filipenses diz que a igreja em Filipenses devia seguir, imitar a ele, neste caso? No versículo 1 do capítulo 11 de 1 Coríntios, acabamos tendo a resposta. Diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não, ele estava em altura de dizer às pessoas para imitar o seu exemplo, porque ele sabia que imitava o perfeito exemplo de Cristo. Então, será que nós estamos em condição hoje em dia de dizer ao nosso irmão, de dizer ao nosso filho, à nossa filha, para imitar a nós, porque nós somos imitadores de Cristo? Então, precisamos refletir nesse aspecto, porque somos todos chamados a ser a luz, representantes de Cristo aqui na terra. E gostaria que lêssemos também o capítulo 3, no versículo 18. Aí em casa pode anotar para ler, porque lá nos deixa bem claro que é pela contemplação que nós somos transformados. Se nós queremos que os nossos filhos sejam transformados através do nosso exemplo, nós precisamos contemplar a Jesus Cristo para Ele transformar a nós. De tal forma que os nossos filhos, ao contemplar para nós, eles também possam ser transformados na mesma imagem, para que possam vir fazer aquilo que é a vontade de Deus, espalhando aquilo que é o seu caráter. E o autor acaba dizendo que, além disso, é preciso ressaltar como Paulo exorta os filipenses a se concentrar nos bons exemplos, não nos maus, a observar cuidadosamente aqueles cujo modo de vida é muito parecido com o dele. Então nós precisamos
apesar de sabermos que a igreja sempre tem dois partidos, temos o joio e temos o trigo, nós precisamos olhar para aqueles que são realmente bons exemplos de um cristão, pessoas que transmitem aquilo que é a vida ou a conduta cristã no seu verdadeiro sentido, e seguirmos essas pessoas e não seguirmos as pessoas que vão nos levar a nos afastar cada vez mais de Cristo para exaltarmos o eu em nossa vida. E vimos aqui que para isso acontecer precisamos permanecer firmes no Senhor. Vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. O que é que diz 20 e 21? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Os meios pelos quais o inimigo vai bombardeando os maus exemplos. E aqui a lição, o autor já vem introduzido que o primeiro modelo para uma criança deve ser os pais. E nós sabemos que a Bíblia lá diz que deve-se educar a criança na sua meninice, para que, no caminho do Senhor, para que ao crescer não se desvie do caminho do Senhor. Então, aqui é a responsabilidade que somos chamados, a cada um de nós como pais, irmãos, é que devemos nos certificar de que nós é que estamos a ser o modelo para os nossos filhos, para os nossos irmãos, como cristãos. Por quê? Porque aqui nós vimos que há uma exposição maior à mídia do que propriamente um tempo saudável entre os pais e os filhos para poder transmitir esses valores que vão moldar o caráter dessas crianças. Aqui já falávamos que pela contemplação as pessoas são transformadas. E eu queria dar um exemplo que nós podíamos olhar, que é um exemplo caótico, conforme já diz aqui o autor, né? Quando olhamos para a vida das celebridades. É que a tendência hoje em dia da maior parte das crianças é ser como as celebridades que são apresentadas na mídia são. Então, um exemplo claro de um pai para ver se realmente o filho tem a ele como seu modelo é entrar, por exemplo, no quarto de um adolescente e olha para as paredes. Qual é a fotografia que você encontra lá? A maior parte vão descobrir que vão encontrar fotografias de celebridades. São as fotografias de celebridades que estão lá e muitas das vezes, calhar, nem fotografia do próprio pai tem no próprio quarto. Então, significa que é um trabalho que os pais devem fazer para que possam desenvolver um caráter que leva essas crianças a ter esse título de cidadãos do reino celestial, a ter uma cidadania celestial. Então vamos lá abrir o Filipenses capítulo 3, vamos ler o versículo 17 até o versículo 19. Filipenses capítulo 3, versículo 17 até 19. Queremos ver como é que os bons e os maus modelos de comportamento são descritos nesta passagem. O que é que diz Filipenses 3? Versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Ok. Então, quando nós olhamos aqui para essa abordagem que o apóstolo Paulo traz, qual é o bom exemplo, ou qual é o bom modelo que nós achamos nesse texto, e qual é o mau modelo que também nós achamos nesse texto. E, acima de tudo, nós encontramos aqui que se fala de inimigos da cruz. Eu queria também entender na abordagem dos irmãos o que significa ser um inimigo da cruz nos nossos dias. Aqui, quando se fala inimigos da cruz, na verdade, as pessoas eram o quê? Eram inimigas de uma forma declarada da própria cruz, não é? Podemos dar exemplo daquilo que tem acontecido com a igreja, não é? Os que perseguiram os cristãos no tempo da Idade Média não foram pessoas fora da igreja, eram pessoas que estavam dentro da igreja. Então, aqui são chamadas o quê? Inimigos da cruz. E não só.
Quando nós falamos que a perseguição não começa fora, mas sim começa onde? Dentro da própria igreja. Então, essas pessoas são ditas como que inimigas da cruz. Pessoas que perseguem os cristãos não são pessoas ateias, não são pessoas descrentes, possam se dizer, mas são pessoas que estão dentro da própria igreja que vai perseguir o que? Outras pessoas. Aqui, o apóstolo Paulo, também no livro de 2 de Timóteo, capítulos 3, versículos 1, aqui já nos exorta o que vai acontecer nos últimos dias. Diz o seguinte, versículos 1: saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se deles também. O apóstolo Paulo aqui nos adverte que nos últimos dias acontecerão o quê? Existirão esse tipo de pessoas. O que ele deve nos dizer? Diz que nós temos que afastar dessas pessoas. Agora, quando nós falamos de conduta ou modelos de conduta, em outras palavras, estamos a dizer o seguinte: é o oposto daquilo que nós encontramos no livro de 2 de Timóteo 3, versículos 1 até 5, é o oposto. Então, o que nós devemos fazer nesses últimos dias? Temos que ser imitadores de Cristo. Temos que almejar a perfeição e o caráter de Cristo nos últimos dias e sermos irrepreensíveis, assim como Paulo foi. Eu gostaria de contextualizar aqui o que a lição nos aborda, conforme os textos de Filipenses 3, não é? Filipenses 3 nos mostra que existem dois comportamentos diferentes dentro da igreja de Filipos. Um comportamento positivo e um outro comportamento negativo. Por essa razão que o Paulo diz que imitem aqueles que ainda continuam andando segundo a conduta que é correta. E sejam os meus imitadores. Por quê? Porque o Paulo deixou um exemplo de como eles deviam se comportar. Agora, também chama atenção para aqueles que são inimigos da cruz, que são os tais que eles não deviam de modo nenhum fazer o quê? Imitar os seus passos. Então significa que existem dois comportamentos distintos. Agora, para responder à questão que o irmão Cipriano fez sobre quem são os inimigos da cruz, precisamos perceber o que é isto de ser inimigos da cruz. Inimigos da cruz são aqueles que, embora conheçam o Evangelho e as suas exigências, quais são as exigências do Evangelho? O sacrifício e a abnegação. Eles não se sujeitam a essas exigências. Eles não aceitam essas exigências. Mas se dizem ser o quê? Cristãos. Estão no meio dos cristãos, mas eles não se submetem às exigências do quê? Do próprio Evangelho. Então, eles se tornam assim inimigos da cruz. Afinal de contas, o que a cruz traz para nós? É na cruz que nós encontramos o perdão dos nossos pecados. É na cruz onde inicia o processo da nossa salvação, porque é ali onde somos justificados. Então, sendo assim, significa que esses são inimigos do quê? Daquilo que é a vontade de Deus para quê? Para que nós possamos ser alcançados pela salvação. Agora, nos versos 19, aqui nos é destacado as características desses inimigos da cruz. Quando nós lemos o verso 19, diz assim: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles e que só pensam nas coisas terrenas. Eu aqui quero destacar duas características que eles têm, os inimigos da cruz, que talvez essa era a realidade que eles tinham no tempo da igreja de Filipos, mas a essência nós podemos encontrar também na nossa igreja nos tempos atuais, por causa das suas características. Qual é a primeira característica? Eles têm o estômago como seu Deus. O que significa isso, em outras palavras? Eles são intemperantes. O que significa então que eles, ou seja, não vão de acordo com todos os princípios da temperança. Eles negam o progresso da temperança, ou aquilo que Deus apresenta como mensagens essenciais para a temperança. Isso vai nos levar, de fato, ao livro de Gênesis. Quando nós voltamos ao livro de Números, quando nós voltamos ao Números capítulo 11, nós vamos ver que, de fato, no meio do povo de Israel, quando eles estavam a caminhar do Egito para a Terra Prometida, haviam ali no meio algumas pessoas que também eram inimigas dessa vontade de Deus de levar o povo à Terra Prometida. Números capítulo 11, quando nós lemos o verso 4, nós encontramos o seguinte: e o vulto que estava no meio deles veio a ter grande desejo,
pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, disseram: quem nos dará a comer carne? Então nós vemos que o que fez com que se levantasse no meio do povo alguns que eram de facto inimigos da cruz, nesse sentido, naquele tempo era o quê? O desejo, o seu apetite pervertido em desejar carne, enquanto Deus havia lhes dado como alimento ideal o quê? O maná. Okay? Então, e se nós vamos ver o maná, quais eram as características do maná? O maná era como semente de coentro. Significa que Deus tinha um projeto com o seu povo, um plano especial com o seu povo, fazendo retornar o quê? Aquilo que era a dieta do Egito. Mas no meio dali estavam o quê? Os inimigos da cruz, que não queriam condescender, ou seja, não queriam deixar de lado os seus próprios desejos para dar lugar àquilo que era a vontade de Deus. Então, nos dias de hoje, nós podemos encontrar também pessoas com as mesmas características no seio do povo de Deus. Agora, a outra característica é: pensam nas coisas terrenas. O foco deles está nas coisas deste mundo. As coisas do céu, para eles, não têm o quê? Não têm valor. Por mais que eles entendam, de fato, que as promessas que Deus dá são promessas verdadeiras, mas eles vivem como se a sua fé ou a sua esperança fosse depositada nas coisas deste mundo. Agora, será que eles estariam aptos para poder entrar na cidadania celestial? Essa é a pergunta. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. E aqui o apóstolo Paulo, depois de apresentar a questão dos inimigos da cruz que se deleitam com os prazeres terrenos, ele vem e diz que a nossa pátria está no céu. Qual é o significado que nós podemos extrair nesses dois versículos que nós lemos aqui sobre a nossa pátria celestial? O que é que nós podemos dizer? Bom, conforme o irmão já dizia, depois do Paulo advertir os irmãos mesmo da igreja de Filipe a terem o cuidado de não imitarem aqueles que são inimigos da cruz, mas tomarem a conduta que ele deixou como exemplo, que é a conduta de Cristo, então nós vamos ver que ele agora mostra o motivo pelo qual eles devem permanecer em Cristo. Que é qual motivo? Eles não são cidadãos deste mundo. Significa que existe uma pátria a qual eles devem representar. Por quê? Porque não sendo cidadãos deste mundo, significa que são o quê? Embaixadores. O que o embaixador faz numa outra nação? Ele representa a sua nação fora, para que os outros possam conhecer a sua nação fora. Então, nós, como cristãos, também somos o quê? Representantes do céu aonde? Aqui na terra. Então, quando Paulo traz esse termo, vós sois cidadãos celestiais, dá-nos a entender o quê? Que a nossa cidadania não está neste mundo. Por mais que os nossos pés estejam aqui, mas a nossa mente e o nosso coração não deve estar aqui neste mundo. O que quer dizer que devemos permanecer firmes segundo o quê? A conduta de Cristo que nos mostra através da sua palavra. Exato. Bom, não vou fugir daquilo que o irmão Edson aqui acabou de falar. E também aqui no capítulo 3 fala sobre a transformação do nosso corpo. Não é que a transformação é mediante ao que? A manifestação do poder de Cristo. Não é? Muitas das vezes costumamos dizer que a manifestação, por exemplo, dos espíritos demoníacos não é a manifestação de Deus. Nós sabemos que um espírito não tem ossos e também não tem o quê? Não tem carne, diferentemente da manifestação de Deus. Por exemplo, posso dar aqui um exemplo de Jesus Cristo, quando nós vamos para o livro de Lucas, capítulos 24, versículos 39, que ele apareceu aos discípulos, não é? Então, por isso que ele diz as seguintes palavras: apalpem-me, ou toquem-me. Então, e perceberam que na verdade era o corpo de Cristo glorificado, não é? Os que pertencem à cidadania de Cristo ou que estão se preparando para serem cidadãos celestiais, eles terão um corpo glorificado, que esse corpo vai ser a imagem perfeita do próprio Jesus Cristo. Amém. E aqui o autor acaba dizendo que para Paulo, no último parágrafo, para Paulo, portanto, nossa cidadania celestial inclui a promessa da ressurreição e da vida eterna. Uma nova existência que, por enquanto, mal conseguimos imaginar. Então, aqui nos trazem uma boa nova, porque quando nós olhamos para esta promessa que nós já vimos aqui, o autor, quando aborda a questão do corpo glorificado, nos mostra claramente que nós somos prometidos uma pátria diferente da pátria em que nós nos encontramos atualmente. Na pátria onde nós estaremos, não há injustiça, não há morte, não há doença, não há sofrimento.
É uma pátria onde há paz. A paz é que reina, a harmonia, a comunhão com o nosso Deus é o que reina lá. É um sítio de muita alegria, de paz e amor, que são os frutos do Espírito Santo, segundo o livro de Gálatas. Então nós precisamos nos preparar para que possamos estar lá. Em Filipenses capítulo 4, no versículo 4 a 7, vamos tentar perceber de que forma podemos experimentar essa paz que já avançava aqui, que só estaremos a experimentar estando lá, não é? Em Canaã Celestial. O que é que diz Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 7, para podermos entender como é que nós podemos nos alegrar sempre no Senhor. Versículos 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ok? Então, quando nós olhamos para o mundo, esse termo paz não é uma novidade. Então, e aqui encontramos a paz dessa pátria celestial a ser apresentada como diferente da paz que nós temos aqui no mundo. Será que é isso, irmãos? Qual seria a diferença entre a paz que se tem aqui no mundo e como é que nós podemos experimentar essa paz da pátria celestial? Eu, antes de falar profundamente sobre a questão da alegria, eu gostaria de também enfatizar a questão da cidadania celestial da seguinte maneira. Quando nós olhamos para a nossa cidadania celestial, devemos olhar quem é o líder daquela cidadania, quem é o líder daquela pátria onde nós vamos. É Cristo. Por essa razão que é interessante que quando Paulo exorta os membros da igreja de Filipos que eles sigam o exemplo de Cristo, significa o que, em outras palavras, que para poderem se identificarem com aquele que é o seu governante, devem possuir, enquanto estão aqui na terra, o que é o seu caráter. Por essa razão que diz que sigam o exemplo de Cristo. É interessante que o Paulo, quando nós vamos ao Filipenses capítulo 3, nos versos 20 e 21, vamos encontrar que o Paulo fala de Cristo como Salvador, destaca Cristo como Salvador. E se ele destaca Cristo como Salvador, o que é que nós encontramos? Cristo como Salvador. Significa que Cristo é aquele que veio para nos salvar do pecado e também para finalmente vai nos tirar o quê? Do mundo do mal. Isso nos leva às etapas do processo da salvação, que são a justificação, a santificação e a glorificação. Agora, como nós permaneceremos no Senhor até que sejamos glorificados? Permanecer no Senhor significa andar com o Senhor em comunhão. Fazendo o quê? Perdendo de vista o pecado dia após dia e focando naquilo que é o caráter de Cristo. Isso chama-se processo de santificação. Por isso que o permanecer no Senhor firme significa andar com Cristo, abandonar o pecado dia após dia, até que quando Cristo vier, como recompensa, como presente, nos dar um corpo glorificado. Porque nós temos que olhar, a glorificação não é uma forma de aperfeiçoamento. A glorificação não é um aperfeiçoamento de caráter. É apenas um aperfeiçoamento do corpo físico para um estado mortal, de um estado mortal para um estado imortal. Mas o processo que vai permitir com que haja o aperfeiçoamento do caráter é a santificação. Agora, a pergunta é, quando é que ocorre esse processo de santificação? Agora, enquanto estivermos a caminhar neste deserto que é o mundo em que nós vivemos agora. Então, este, para mim, é algo que não pode ser deixado passar, devemos analisar muito bem, porque o presente da glorificação só alcançará aquele que terá vencido o processo da santificação. Por essa razão que a Bíblia em Apocalipse capítulo 21 chama-nos de vencedores, aqueles que de fato vão alcançar esta glorificação. Agora, por que nós devemos ser alegres no Senhor? Nós temos muitos motivos para ser alegres no Senhor. Só essa mensagem de esperança que nos dá certeza de salvação é motivo de grande alegria no Senhor. Quem é que pede que o povo possa ser alegre? É Paulo. Em que situação Paulo estava? Estava em situação de prisão.
Paulo é a última pessoa indicada para pedir com que alguém fosse alegre, mas é porque Paulo já havia experimentado uma comunhão profunda com Cristo. Ele já havia abandonado, ou seja, crucificado o eu, e Cristo vivia nele. Por essa razão que eles tinham palavras para poder exortar o quê? Os filipenses, né? Sobre a necessidade de terem que ser alegres no Senhor, mesmo em meio aos desafios. Nós vamos ver que ao longo do texto vai nos mostrar que Paulo passou por várias experiências, mas mesmo assim ele diz que sempre estejam prontos para poderem se alegrar no Senhor. Agora, a única maneira de nós termos a paz é permanecermos alegres no Senhor. Eu vou dar espaço aqui ao irmão para comentar, para depois, se tiver a oportunidade de dizer mais sobre esse assunto. Exato. Existe uma ligação entre essas duas lições, lição da segunda e também lição da terça-feira. Por exemplo, quando nós vamos ler aprofundadamente o livro de Jó, ele diz o seguinte: eu sei que meu Redentor vive, porque ele estava ansioso em ver Jesus Cristo, mas ele sabe que no dia da ressurreição ele conseguirá o quê? Conseguirá ver o próprio Deus. E nós sabemos que permanecer firme também, temos que nos consolar na segunda vinda do próprio Jesus Cristo. Nós sabemos que temos agora um corpo corruptível. Não abrir e fechar os olhos, o nosso corpo tornará-se o quê? Incorruptível. Não é exatamente isso que nós falamos do quê? De aperfeiçoamento do quê? Do caráter, enquanto ainda estamos em vida. Na glorificação, em nenhum momento o nosso caráter vai ser o quê? Aperfeiçoado. Por quê? Porque nós já teremos aperfeiçoado o nosso caráter antes da volta de Jesus Cristo. Agora, o Paulo, ele não se cansa de sempre dizer o seguinte: alegre-se. Ele, repetidas vezes, ele diz: alegre-se no Senhor. E quando nós vamos para o livro de Hebreus, capítulos 12, versículos 14, diz o seguinte aqui: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor, ou a Deus, não é? Aqui percebe-se que a paz que o Senhor nos dá deve estar nele, não é? Não existe uma paz fora de Cristo. Não é? A paz sempre nós encontramos dentro de Cristo. Por exemplo, quando nós vamos para o livro de João, capítulos 14, versículos aqui 27, diz o seguinte aqui: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Aqui está claro que a paz nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. Hoje em dia existe aquilo que nós chamamos de falsa paz. Aconteceu isso nos anos 70, antes da destruição do Templo de Jerusalém, não é? Em que os soldados do Tito, o que eles fizeram? Rodearam a cidade de Jerusalém por algum tempo e depois saíram, não é? Aquilo era uma falsa paz, mas o povo continuou a fazer os seus labores diários, mas no momento em que eles estavam distraídos, derrubou-se os muros de Jerusalém e tudo foi queimado. Agora acontecerá tudo de novo aqui debaixo do sol, não é? Então, por favor, quando nós percebemos que há uma falsa paz está sendo propagada, então há necessidade de nós buscarmos intensamente a Deus, porque a paz verdadeira nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. Certo. Nesse texto que lemos aí de João, Cristo acaba nos dando a entender a questão que já havia colocado aqui, de aparentemente a paz dele ser diferente da paz que nós podemos experimentar aqui na Terra. Mas eu gostaria que fôssemos para o livro de Romanos, capítulo 3. Em Salmos nós vimos que Deus abençoa o seu povo com paz. Mas aqui no capítulo 3 de Romanos, eu gostaria que lêssemos 3 versículos, começando pelo versículo 10, depois vamos saltar para o versículo... São 4 versículos, vamos ler 10, 11, 12. Depois vamos adicionar mais 2 versículos, seria 16 e 17. Romanos, capítulos 3, versículos 10. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda ninguém, que busque a Deus. Versículos 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Versículos 16. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Versículo 17. E não conhecem o caminho da paz.
Então, quando nós olhamos para essa descrição que o apóstolo Paulo faz aqui, dessas pessoas que não conhecem a paz de Deus, fica bem claro que a paz que Jesus Cristo nos apresenta é diferente da paz que este mundo nos promete. Mas eu queria entender no contexto dos eventos finais. Vamos ler 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler versículo 3. Pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e do modo nenhum escaparão. 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ok. Então, o que podemos dizer quando nós olhamos para a questão dos eventos finais, onde o mundo estará mergulhado numa aparente paz, comparando com a paz que Jesus Cristo diz que nos daria? Porque aqui aparentemente não é a mesma paz que Jesus Cristo diz que nos dava. O que nós podemos dizer sobre essa questão aí? É importante dizer o seguinte, que aos olhos do mundo, a paz significa ausência de guerra. Mas aos olhos de Cristo, paz significa constante comunhão com Ele. O refrigério pela presença do Senhor vem à medida que nós vamos nos aproximando dele. O mundo, como nós estamos a ver nesses últimos dias, ele está se consolidando para poder estabelecer, por exemplo, o milênio temporal aqui na Terra. Por essa razão que nós vemos movimentações de presidentes de várias nações buscando fazer o quê? Resolver os problemas da Terra. Existem vários eventos que estão a acontecer, que quando nós vamos ao livro de Mateus capítulo 24, vamos ver que são os sinais dos tempos, mas eles dizem que não são os sinais dos tempos, são mudanças climáticas e devem fazer alguma coisa para poderem fazer o quê? Resolverem os problemas das mudanças climáticas, de modo que o quê? A Terra possa estar o quê? Boa. E isso, quando nós vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 13, nós vamos ver que de fato isto vai fazer com que haja uma união entre as nações de toda a Terra, para poder fazer o quê? Para poder estabelecer uma lei que vai alterar aquilo que é a lei de Deus, que eles vão dizer que é uma forma de poder mudar ou estabelecer a moralidade do mundo. E com essa moralidade eles vão trazer o quê? Com que Deus não possa ficar irado contra os homens. Mas essa moralidade que eles tanto proclamam, na verdade não se trata de moralidade, trata-se de transgressão à própria lei de Deus, porque vão mudar o quê? O verdadeiro dia da adoração num falso dia da adoração, que é mudança do sábado para o domingo. E ao fazerem isso, o que estarão a fazer? Em outras palavras, estarão a colocar a autoridade de Deus, não é, em causa. Estarão a desafiar a autoridade de Deus. Como consequência disso, violando essa autoridade de Deus, a ira de Deus vai se manifestar sobre eles. Por essa razão que diz que quando disserem ao quê? Paz e segurança, virá repentina destruição. Porque será um momento em que Deus vai manifestar a sua ira, porque todas as nações da terra terão feito o quê? Terão demonstrado que eles subverteram aquilo que é a suprema lei de Deus. E isso nós podemos estudar ao longo de vários textos que aqui não posso apresentar, dado o tempo que nós temos. Exatamente. Eu queria muito mais dar alguns exemplos dos nossos patriarcas que eles confiaram em Deus e tiveram paz no espírito, não é? Tenho o primeiro exemplo do Estevão. No capítulo 7 nós encontramos aí o maior discurso do Estevão. Ele foi contando a história da redenção desde os tempos de Abraão até os tempos de Jesus Cristo. E no final, o que aconteceu? Diz o seguinte, aqui versículos 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estamos vendo, aqui encontramos o Estevão a morrer
em paz. E essa paz ele encontrou aonde? Em Cristo Jesus. E depois temos também o apóstolo Paulo, que nós estamos a estudar os livros dele agora. Quando no capítulo 4 de 2 de Timóteo, versículos 7, ele diz o seguinte: combati um bom combate e guardei o quê? A fé. Enquanto a guilhotina estava ali na cabeça do Paulo, ele estava a morrer o quê? Em paz, porque ele sabia que havia vencido o mundo. E por fim, nós temos aqui os dois heróis da Idade Média, o John Huss e também o Jerônimo. Aqui vou ler o livro Grande Conflito, capítulo 6. Diz o seguinte aqui, vou arrolar o episódio. Diz: foi então entregue às autoridades seculares e levado fora ao lugar de execução. Imenso séquito o acompanhou, centenas de homens em armas, padres e bispos e seus custosos trajes, e os habitantes de Constança. Quando estava atado ao poste e tudo pronto para acender-se o fogo, o mártir, uma vez mais, foi exortado a salvar-se, renunciando aos seus erros. A que erros? Diz Huss: renunciarei eu? Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo que escrevi e preguei, assim foi feito com o fim de livrar almas do pecado e perdição, e portanto, muito alegremente confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Quando as chamas começaram a envolvê-lo, pôs-se a cantar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim continuou até que sua voz silenciou para sempre. Olhamos só, aqui encontramos um exemplo de John Huss, ele a morrer em paz. Agora, olha o que os presentes estavam lá. O que fizeram os presentes? Ou quando eles vivenciaram este cenário? Aqui diz o seguinte: mesmo os inimigos ficaram tocados com seu procedimento heróico. Um zeloso adepto de Roma, descrevendo o martírio de Huss e de Jerônimo, que morreu logo depois, disse: ambos se portaram com firmeza de ânimo. Quando se lhes aproximou a última hora, prepararam-se para o fogo, como se fosse uma festa de casamento. Não soltaram nenhum grito de dor. Ao levantarem-se as chamas, começaram a cantar hinos, e mal podia a veemência do fogo fazer silenciar o quê? O seu canto. Agora, é basicamente isto que Deus nos exorta sobre a verdadeira paz. Que mesmo que eu esteja sendo entregue aos meus inimigos, eu tenho que cantar louvores a Deus. E essa força vem de quem? Vem do próprio Deus. Antes de passar a palavra para o irmão Cipriano, eu gostaria de apresentar aqui alguns aspectos que eu julgo serem fundamentais para a igreja viver a paz no Senhor. Tomando em consideração as palavras do próprio Paulo, não é? Porque nós temos que entender, o Paulo faz uma espécie de exortação aos da igreja de Filipos, aos irmãos da igreja de Filipos, para que possam ser alegres no Senhor. Então, quais são esses aspectos? Vou considerar aqui alguns aspectos importantes. Primeiro esses aspectos nós encontramos em Filipenses 4, de 4 a 7. Fazer com que o amor seja exposto aos outros. Esse é o primeiro aspecto. Uma vez que a igreja é uma congregação, um conjunto de pessoas com diferentes formas de pensar, diferentes etnias e tudo mais, expor o amor do coração para o outro, isso é muito importante. Agora, de que maneira pode-se expor este amor? Amor, segundo a Bíblia, não é um conjunto de sentimentos. Se manifesta também sim em forma de sentimentos, mas não se expressa em sentimentos, mas se expressa em forma de princípios, o amor, segundo a Bíblia. Quando nós vamos ao livro Atos dos Apóstolos, página 290, diz: o amor de Cristo não é um sentimento volúvel, mas um princípio vivo, o qual se manifesta com um poder permanente no coração. Então, nós devemos expor o amor através de quê? De boas formas de fala, boas formas de tratamento para com os nossos irmãos semelhantes. Mesmo o próprio Paulo
Paulo, aqueles que ele chamou de inimigos da cruz, em nenhum momento ele chamou de seus próprios inimigos. Não lhes olhou como pessoas indignas da salvação. Ainda assim, dizia que chora por eles. Porque qual era o seu desejo? Que um dia viessem a se converter. Então, para que nós nos alegremos, nós não precisamos olhar para os problemas como o foco, ou focar nos problemas como tal, mas nós precisamos olhar para as pessoas semelhantes a nós como pessoas que em algum momento poderão também ser alcançadas pela paz que Cristo nos dá. Segundo aspecto é não se deixar preocupar com as ansiedades da vida. Isso é o aspecto mais individual, ok? Não permitir com que as ansiedades desta vida possam nos tomar, ou seja, ocupar o coração ao ponto de nós, vamos assim dizer, alcançamos um ponto de, vou considerar um ponto crítico em que já não conseguimos mais suportar. O que nós devemos fazer? Devemos apresentar as nossas preocupações, as nossas ansiedades em súplicas e em pedidos de oração a Deus. A Bíblia, quando nós vamos ao Tiago capítulo 5, nos versos 16, diz-nos assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. É importante, como congregação, nós apresentarmos aquilo que são as nossas dificuldades. É claro, deve haver discernimento. Não devemos partilhar assuntos que são de cunho pessoal, mas podemos partilhar assuntos que nós julgamos que os nossos irmãos podem nos ajudar com as orações. E isto é que vai trazer alegria tanto pessoal, assim como a nível congregacional para a nossa igreja. Então, eu acho que esses aspectos são de fato muito importantes. Eu gostaria de partilhar aqui com vocês. Muito certo. Eu gostaria que abríssemos 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos ler o versículo 13, porque quando nós falamos paz, da paz, a paz também é essencial na convivência um com o outro. E aqui o apóstolo Paulo diz que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizaram para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Então, isso é muito fundamental, porque para que possamos nos alegrar, precisamos caminhar em paz um com os outros. Mas lembremos, não estamos a falar da paz do mundo, estamos a falar da paz do nosso Deus. É por isso que, quando nós questionamos, olhando para as circunstâncias do apóstolo Paulo, como é que ele nos apela para nos alegrarmos enquanto ele estava em prisão, estava a sofrer perseguições, é porque ele estava em paz com seu Deus. Então, quando nós estamos em paz com o nosso Deus, nós vamos nos alegrar em qualquer tipo de situação, porque o versículo 23 diz que o versículo 22 diz que evitai tudo que é mal. Quando nós estamos em paz com Deus, procuramos evitar tudo que é mal. Por quê? Ele diz que o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos experimentar isso. E eu gostaria de levar os irmãos para voltarmos para o Filipenses capítulo 4 e lermos o versículo 8 e 9, porque o apóstolo Paulo acaba nos apresentando aqui 6 virtudes que nós precisamos como recomendação para a igreja de Filipos, mas também achamos que é uma boa recomendação para a igreja adventista sétimo dia hoje, assim como para as igrejas no seu todo. É uma recomendação que é válida para os nossos dias. O que é que diz o versículo 8 e 9? Diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Versículos 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Exatamente. Então aqui nós encontramos o apóstolo Paulo a trazer essas 6 virtudes, e ele nos exorta para nós pensarmos nessas virtudes. O que é que nós temos a dizer sobre a importância dessas virtudes, como uma recomendação que ele deixou para a igreja em Filipos, assim como recomendação para nós nos dias atuais? Bom, para não sermos repetitivos aqui, eu posso falar de 3 virtudes e provavelmente o irmão Edson aqui vai falar de outras virtudes. Agora, nós sabemos que o conceito escriturístico de verdade é derivado na compreensão da natureza de Deus. Muitas das vezes nós falamos da verdade.
que a verdade simplesmente está em Cristo Jesus. Digo isso porque quando nós vamos para o livro de João, capítulo 17, encontramos aquela oração sacerdotal de Jesus Cristo, diz o seguinte: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é o que é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade, não é? E Jesus Cristo também é o que é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, o Pai também é a verdade. Então, a verdade está em uma pessoa, que é o próprio Jesus Cristo. E quando nós vamos também para a segunda virtude, aqui fala de respeitável, não é? Então, essa virtude tem a ver comigo, não é? Tem a ver com o irmão, tem a ver com a irmã, não é? É algo pessoal. Nós temos que ser respeitosos um para com o outro. É melhor nós conhecermos a dor do irmão, não é? E respeitar a dor. É, por exemplo, costumamos dizer o seguinte: pode chorar, não é? Deixa o irmão chorar, tira tudo aquilo que tem. Então é uma forma também de você ser respeitoso com aquele irmão e reconhecer o que é a dor daquele irmão. A outra virtude aqui é a justiça, não é? O justo. Quando nós vamos para o livro de Jó, capítulos 1, versículos 1, encontramos algumas virtudes de Jó. Diz que Jó era o quê? Era reto, não é? Era justo. Muitas das vezes nós comparamos nós igualamos a justiça de Deus como a justiça do homem. A justiça de Deus, a justiça do homem é completamente diferente. A justiça de Deus é acompanhada com o amor, enquanto que a justiça do homem é diferente. Muitas das vezes nós pensamos que o homem é justo, enquanto que o coração é enganoso. Os nossos pensamentos, na verdade, estão inclinados para o quê? Para o mal, não é? A justiça do homem tem a ver com a verdade, digamos assim, aquele homem que se desvia do mal. Então, logo nós podemos pensar que esta pessoa que é justo, mas não estamos longe daquilo que é a perfeição de Cristo, se nós não estarmos completamente com Cristo. Antes de falar sobre essas virtudes, não é, do cidadão celestial, por assim dizer, com os seus pés aqui na terra, eu gostaria de fazer ênfase ao verso 9 de Filipenses 4, que diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, ok? Então nós vemos aqui Paulo enfatizando mais uma vez o seu exemplo, que aquilo que ele fez na igreja de Filipos, que o povo da igreja de Filipos siga o mesmo exemplo. Isso nos mostra que Paulo era um verdadeiro líder. Um líder que tem um testemunho positivo para os membros da igreja de Filipos. Eu acho que isto devia, para nós, nos dias de hoje, servir de um grande, vamos assim dizer, um grande exemplo, não é? Uma grande lição, para melhor dizer. Que nós pudéssemos olhar no Paulo algo ou alguém a quem nós podemos também imitar. Nós também somos líderes, pode ser numa escala menor, pode ser numa escala mais ampla. Podemos ser líderes dentro da nossa casa, podemos ser líderes a nível mesmo da própria igreja. Agora, a pergunta que se faz é esta: que exemplo nós temos dado? Será que nós seríamos capazes de dizer à nossa congregação, a qual nós, por circunstâncias, deixamos, não estamos ali, né? Por circunstâncias estamos mais distantes, podemos dizer aos membros daquela igreja que sigam o meu exemplo? Qual é a pergunta? Ou se os membros perguntassem que exemplo nós podemos seguir, será que isso seria algo positivo que nós poderíamos dar? Eu acho que isso é algo de grande reflexo que nós podemos ter nos dias de hoje. Agora, o irmão já vinha adiantando essas virtudes que o próprio Paulo, na verdade, vivia segundo as mesmas virtudes. Ele era verdadeiro, era respeitável, ele era puro. Justo nesse caso, mas também fala-se de pureza. O que é pureza? Em outras palavras, é ter pensamentos e ações que estejam alinhados de acordo com a vontade de Deus. Agora, veja só que o foco sempre está em Cristo. Nós não somos puros, nós somos impuros. A partir do momento em que o homem pecou, foi destituído da glória de Deus. Mas como é que nós podemos alcançar esta pureza? Através do próprio Cristo. Nós vemos que Cristo viveu 33 anos e não pecou. Isso está em 1 Pedro 2:22. Cristo não pecou, não cometeu pecado. Então nós precisamos também buscar todos os dias alcançar a vitória sobre o pecado, de modo que sejamos o quê? Um exemplo positivo para o quê? Para as pessoas que estiverem ao nosso alcance, para as pessoas que estiverem sob nossa tutela ou que nós temos um papel de liderança perante eles.
amabilidade, né? Ser amável. O que significa ser amável? Ser amável significa tratar as pessoas com bondade. Ser amável na forma de fala, na forma de agir com as pessoas. Isso é algo muito importante. Muitos desprezam, acham que ser amável é algo, vamos assim dizer, é algo que não é uma fraqueza. Em outras palavras, né? Ser amável é fraqueza, porque se eu sou amável, as pessoas vão me habituar, ou vão me acostumar, aquilo que se costuma dizer, né? Segundo a nossa linguagem comum, ok? Vão me habituar. Mas, na verdade, a amabilidade é um dom do Espírito Santo. E Cristo foi amável em todo o seu procedimento. E também ser de boa fama. É importante destacar essa parte. Ser de boa fama não significa buscar elogio nas pessoas. Mas ser um indivíduo de boa fama significa agir no sentido de trazer um bom testemunho positivo nas pessoas. O que deve estar nos lábios das pessoas sobre nós deve ser algo bom, algo positivo. Como é que isso se alcança? Através do quê? Daquilo que são as nossas obras, as nossas atitudes de dia a dia. Então, essas virtudes, na minha opinião, elas bem postas em práticas em cada um de nós, verdadeiramente o cristianismo será muito bem representado e seremos cidadãos do céu aqui na terra, ou seja, demonstraremos qual é o caráter puro dos céus, mesmo estando nesta terra contaminada. Amém. É por isso que quando nós olhamos para aquilo que é o legado do apóstolo Paulo, quando se fala de boa fama, nós encontramos alguém que era coerente, estava em harmonia com seus ensinos. A sua prática e os seus ensinos estavam em harmonia. Assim como Tiago 1:22 diz que sedem praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando a vós mesmo. Então, o apóstolo Paulo, ele vivia o que ele ensinava. Por isso que deixou como modelo a si mesmo, a ser seguido pela igreja de Filipos. Então, nós precisamos hoje ter essas virtudes que ele deixou aqui, seguindo um exemplo para que os mais novos na fé também possam olhar para nós como pessoas a seguir, como pessoas a imitar, por eles verem que nós imitamos a Cristo, nosso Senhor. Então precisamos sim dessas virtudes. E entramos aqui na lição da quinta-feira, que diz que o segredo do contentamento, porque lá vimos que ele vinha apelando para que nos alegremos sempre. Ele disse, repito, alegrai-vos sempre. Então vamos ver qual é esse segredo de contentamento. Vamos ler alguns textos aqui no livro de Filipenses capítulo 4, começando pelo versículo 10, depois vamos saltar para o versículo 12 e vamos para 13. O que é que diz? Versículos 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículos 13. Tudo posso naquele que me fortalece. 19. Versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ok. Qual era o segredo do contentamento do apóstolo Paulo, de acordo com esses textos que andamos a ler aqui? Bom, gostaria antes de contextualizar, de fato, aquilo que o texto de Filipenses capítulo, nos versos 10 em diante, nos mostra. Paulo acabava de receber algumas ofertas da parte dos membros da igreja de Filipos e ele estava a tecer alguns agradecimentos. Só que durante esse processo de tecer os agradecimentos, ele também encontra uma oportunidade para dar um testemunho. Que na falta, ou seja, ele viveu momentos de dificuldade, onde teve muita falta de recursos, mas mesmo assim jamais abandonou a sua fé. Isso é muito importante para nós, porque nós aprendemos com a lição de Paulo que não existe nada que pode nos separar da fé em Cristo Jesus. Tendo passado mesmo Paulo em momentos muito aflituosos, muito complexos, conforme dizem os textos aqui, teve fome, teve necessidade, passou mesmo problemas de saúde, mas em nenhum momento isto lhe afastou do amor de Cristo.
Isso nos leva também à experiência que o Jó teve. Nós sabemos muito bem, conforme o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó nos dizem, Jó foi um indivíduo que perdeu os bens, perdeu a família e também perdeu a saúde, mas mesmo assim, em nenhum momento ele ofendeu o nome de Deus, permaneceu firme. Então, Paulo teve a mesma experiência aqui que o Jó teve. Por quê? Por causa da sua experiência de comunhão com Cristo e aquela paz que nós tanto falamos, que ele já operava no interior do seu coração. Uma das perguntas que até podíamos nos colocar é a seguinte: como é que Paulo podia se sentir contente no meio das dificuldades? Por exemplo, aqui vemos que o Paulo ele escrevia a maior parte das suas cartas estando onde? Na prisão. Mas mesmo assim ele dizia as seguintes palavras: alegrem-se sempre. Como? Não é? Aqui encontramos a força que ele encontrava em Cristo Jesus, a força em Deus, para que ele pudesse escrever essas cartas, também dando a última exortação à igreja de Filipos. Aqui percebe-se que em qualquer circunstâncias, mesmo na fartura, mesmo passando por necessidades, os nossos olhos têm que estar onde? Fitos em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo é um exemplo disso. E não só, quando o Paulo diz o seguinte aqui, que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo é daqueles que era nômada, não é? Não tinha uma pousada fixa. Ele sofreu muito. Nós vamos dizer o seguinte, que quem sofreu mais depois de Cristo Jesus é o apóstolo Paulo. Ele até diz que passou nudez, mas mesmo assim, em nenhum momento ele blasfemou o nome de Deus. Devia ser o próprio Paulo a blasfemar, por ter passado em várias situações. Até podia dizer as seguintes palavras: Deus me abandonou, porque eu estou nessas situações porque Deus me abandonou. Mas em nenhum momento ele usou as suas adversidades, as suas necessidades para blasfemar o nome de Deus, mas sim sentir um conforto na fortaleza em Cristo Jesus. Amém. Isso mostra aquilo que ele diz no capítulo 1. Podemos ler o capítulo 1 de Filipenses. No versículo 20, ele diz que segundo a minha intensa expectativa e esperança de que nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós encontramos aqui este apóstolo Paulo que nos dá este segredo para contentamento. É Cristo estar em nós. Quando Cristo está em nós, nós vamos nos alegrar. E um exemplo clássico que eu gosto muito está em Atos capítulo 5, quando o apóstolo Paulo ainda era o perseguidor da igreja. Nós vimos lá no Sinédrio, quando Pedro e os outros apóstolos estavam presos, estavam a ser julgados, e a intervenção lá do Gamaliel. O que me admira é que quando Gamaliel fez a sua intervenção, a Bíblia diz que os apóstolos foram liberados, mas vamos ler aí no versículo 38 em diante. Diz que agora vos digo, afastai-vos destes homens e deixai os livros, pois se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará. Então este é o conselho que Gamaliel deu ao Sinédrio, aos israelitas, sobre os apóstolos. No verso 39, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. No verso 40, então concordaram com ele, e chamando os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas. É essa parte que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Os apóstolos foram chicoteados e ordenaram que não falassem em nome de Jesus. Então os soltaram. Esta é a condição. Foram chicoteados e foram ditos: não pregue mais sobre Jesus, não fale mais sobre a verdade presente para aquele tempo ali. A mensagem presente é que Cristo morreu e ressuscitou. Era o Messias que cumpriu a promessa do Messias prometido. E aqui o que me chama a atenção é como é que os apóstolos reagiram a essa situação. No verso 41, e eles retiraram-se diante do Sinédrio alegres. Deviam estar tristes porque foram chicoteados, está a doer as costas, mas a Bíblia diz que eles retiraram-se alegres por terem sido julgados e dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo
e de casa em casa não cansavam de ensinar e de anunciar Jesus o Cristo, o mesmo que foram proibidos de anunciar. Mas nós vimos aqui pessoas que foram submetidos a uma situação de violência, mas mesmo assim essas pessoas puderam se alegrar no Senhor. Então nós vimos que o segredo é justamente que o apóstolo Paulo mostrou aqui, o segredo para contentamento. Não sei se queríamos acrescentar para podermos encerrar esta lição de quinta-feira. Simplesmente dizer que, de fato, o segredo do contentamento não estará nos bens materiais ou naquilo que nós possuímos, mas estará na nossa relação com Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro segredo do nosso contentamento. A Bíblia nos mostra, por exemplo, alguns passos, quando nós vamos ao Tiago, capítulo 4, versículo 2, que são extremamente essenciais para que nós possamos ser felizes no Senhor, contentes no Senhor. Tiago 4, versos 2, diz-nos assim: vocês nada têm porque não pedem. Muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de pedir a Deus o que nós devemos pedir. Nós nos limitamos a pedir as coisas materiais, né? Nos limitamos a pedir um emprego, nos limitamos a pedir uma boa família, o que não é errado pedir. Mas as coisas que devem ser mais fundamentais nós a pedirmos são as coisas espirituais, as coisas que nos conectam com Deus. O autor aqui traz alguns aspectos que eu julgo serem importantes. Enquanto estudamos a lição, nós vamos ver aqui, por exemplo, a questão da salvação de um ente querido, é uma das coisas que pode nos trazer um contentamento. Quão feliz seríamos se vermos o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão que não é da fé se converter por causa do quê? Das nossas orações. Coragem para poder compartilhar a fé. Isso é pregar a palavra de Deus. Então é extremamente importante nós pedirmos a Deus poder, capacidade, virtude, palavras para podermos compartilhar a nossa fé. Perdão quanto ao confessarmos os nossos pecados. Muitos de nós adiamos essa questão de confissão de pecados. Adiamos para um dia ou para um momento posterior, mas é sempre bom nós fazermos o quê? Pedirmos o perdão dos nossos pecados no momento. Por quê? Porque se nós adiamos para o depois, nós não conhecemos o dia da manhã. Exatamente. E a sensação que existe naquele que pede perdão a Deus é uma sensação de paz. A certeza de que, de fato, a minha oração chegou ao trono de Deus é uma sensação que nos traz uma paz interior que ninguém pode explicar. Então, eu acho que, olhando para essas questões todas que são nos apresentadas aqui, nós seremos verdadeiramente contentes no Senhor, independentemente das dificuldades que nós formos atravessar. Exato. Aqui temos também os louvores de Davi, quando nós vamos para o livro de Salmos, capítulo 23, versículos 1, que diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E lá, quando nós vamos para o livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 3, diz que tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo dizer essas palavras. Então, a capacidade que Paulo tinha de enfrentar as dificuldades e mesmo assim ele animar-se. Essa exortação que Paulo deixa para nós nos dias de hoje. Amém. Então, assim como Cristo passou por aflições, ele já nos alertou que nós passaríamos por aflições, mas devíamos nos alegrar ao passar por as aflições, porque assim foi o exemplo que vimos com os apóstolos, assim como com o próprio Paulo. Quando nós temos Cristo na nossa vida, nós nos alegramos em qualquer tipo de circunstâncias pelo qual nós passamos. O inimigo também não descansa, ele cria essas condições para podermos desfalecer, para podermos desanimar, mas nós não devemos desanimar, devemos crer que o nosso Deus não nos abandonou. Ele está sempre conosco. E já vimos a lição que dizia perseguidos, mas não abandonados. Então, esta deve ser a essência do nosso contentamento dia após dia. E chegamos assim ao fim do estudo da lição, desta lição número 7, e queremos abrir o espaço neste momento para últimas considerações. Irmão Rogério, este momento. Bom, em jeito de últimas considerações, eu queria falar um pouco do Saulo, que era um perseguidor zeloso, não é, dos cristãos. E olha, quando o Estevão foi apedrejado, no capítulo 8, Paulo estava lá. Diz o seguinte, capítulo 8, versículos 1 do livro de Atos. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Mas nós percebemos que a posterior, Saulo, antes, ele teve um encontro com Cristo. Agora, quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa forma de ser, de viver muda.
Não é precisão que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele mudou completamente a tua vida. Se eu até agora ainda não mudei a minha vida, automaticamente ainda não tive esse encontro com Cristo. Agora, como é que nós podemos ter um encontro com Cristo? Já falamos aqui, o irmão Edson deixou bem claro, a justificação pela fé, a santificação e depois esperamos a glorificação. Obrigado. Da mesma forma, queremos abrir o mesmo espaço para o irmão Edson. Pode deixar as suas últimas considerações. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade que é me dada mais uma vez de partilhar aquilo que são os comentários junto com os irmãos através desta lição de número 7. Dizer o seguinte, que em essência, não é? A lição ela nos ensina que apesar dos nossos pés estarem onde? Aqui na terra, a nossa forma de viver deve refletir aquilo que são as promessas que Deus nos dá nos céus. Por essa razão que nós somos cidadãos dos céus, mesmo estando aqui na terra. Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo têm a sua cidadania celestial garantida, pois a nossa pátria não é este mundo. É importante dizer que não existe nenhum cadastro especial que nós devemos fazer. Não existe algo especial que nós podemos fazer para ter cidadania celestial. Para que nós possamos ter uma cidadania de uma outra nação, existe um protocolo muito, muito complexo, muito difícil que deve se seguir. Mas para ser um cidadão celestial, então somente crer em Jesus Cristo e obedecer a sua palavra. Esses são os critérios fundamentais. Cristo, Ele em breve irá nos levar para que nós possamos viver com Ele. Isso está muito patente no livro de João, capítulo 14, versículo 1 até 3, quando Ele diz que não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Ele diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. Isso para dizer que há espaço para todos nós estarmos lá. Então, essa questão de ser cidadão celestial não tem que ver com raça, não tem que ver com cor, não tem que ver com altura, tem que ver simplesmente com o fato de nós aceitarmos a Cristo Jesus. Então, este é o convite que Jesus nos faz para que nós possamos aceitá-lo e assim possuirmos essa cidadania de forma muito simples como Jesus Cristo nos dá. Ok? E chegamos assim ao fim com um texto aqui no estudo adicional que diz que está no livro de Ellen White, Para Conhecê-lo, que é um devocional que desde já queremos convidar os irmãos para que possam baixar o devocional Para Conhecê-lo, de Ellen White. E no dia 6 de agosto nós lemos o seguinte: Deus fez preciosas promessas para os seus filhos, sob condição de obediência fiel aos seus preceitos. Não existe sequer um obstáculo que ele não possa remover. Não há trevas que não possa afastar. Fraqueza alguma que seja incapaz de transformar em poder. Nenhum temor que não possa acalmar. Nenhuma aspiração digna que não possa guiar e fortalecer. Não devemos olhar para nós mesmos. Quanto mais demoramos o pensamento em nossas imperfeições, menos força teremos para vencê-las. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele diz que tudo posso naquele que me fortalece, é porque ele não se demorou olhando para os erros que ele havia cometido no passado, mas ele olhou para a nova oportunidade que Deus o concedeu. Por isso que ele alegrou-se sempre. Então, nós também precisamos nos alegrar. É desta forma que nós nos despedimos, deixando essa mensagem de esperança para os irmãos que nos acompanham do outro lado de casa, que nós devemos nos alegrar em Cristo Jesus em todas as circunstâncias, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao nosso Deus. Então, desta forma, queremos nos despedir com a promessa de voltarmos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, onde estaremos a estudar a lição número 8. Que Deus possa estar com todos vós e aguardamos por vós no próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.